No módulo de hoje, nós vamos ver a resolução de várias integrais, utilizando alguns métodos de integração. Bom, nas primeiras integrais, a gente vai simplesmente buscar as primitivas daquelas funções, ou seja, são o que a gente chama de integrais imediatas. Quando as integrais não forem imediatas, a gente vai ter que utilizar algum método de integração, dos quais nós veremos dois no módulo de hoje. O primeiro que é a integração por substituição de variável, que é um método que decorre da regra da cadeia para derivadas. E o segundo método é o método da integração por partes, que vem da derivada do produto de duas funções. Bom, vamos lá? A primitiva de uma função f de x é uma função f de x, tal que a derivada de f de x dá f de x. Agora vamos pensar uma coisa. Se a derivada de f de x dá f de x, então se eu tiver uma função que seja f de x mais uma constante, a sua derivada também vai ser f de x, né? Visto que a derivada da constante é zero. Então, na verdade, se a gente tem uma primitiva f de x, a gente tem uma família de primitivas que são as funções do tipo f de x mais uma constante. A essa família de primitivas, a gente chama integral indefinida da função f de x. E a gente representa por integral de f de x dx. Bom, então, resumindo, a integral indefinida de f de x dx é uma função f de x mais uma constante, onde a derivada de f de x dá f de x. E isso vale para qualquer constante real. Isso, então, é a nossa integral indefinida, é a família de primitivas de uma função. Vamos ver exemplos de cálculos de primitivas de funções. Aqui no exemplo A, a gente tem a integral de cosseno de x dx. Bom, encontrar a integral de cosseno de x dx é procurar uma função cuja derivada dá cosseno de x. A gente sabe que a função cuja derivada é cosseno de x é o seno de x, né? A derivada de seno de x é cosseno. Mas se a derivada de seno de x é cosseno de x, então a derivada de seno de x mais uma constante também é cosseno de x. Portanto, a integral de cosseno de x dx vai ser seno de x mais uma constante. Vamos ver um outro exemplo. Integral de 1 sobre x dx. Do mesmo modo, para a gente encontrar a integral de 1 sobre x dx, a gente procura uma função cuja derivada é 1 sobre x. A gente sabe que a função cuja derivada é 1 sobre x é o logaritmo neperiano de x. Portanto, a integral indefinida de 1 sobre x dx é logaritmo neperiano do módulo de x mais uma constante. Aqui vale a pena a gente observar a presença do módulo, visto que só existe logaritmo de números positivos, né? Então, por isso que a gente tem que colocar ali um módulo de x, para garantir que isso vai ser positivo. Outro exemplo. Vamos calcular a integral de x dx. Integral de x dx é a função cuja derivada dá x. Bom, vamos pensar uma coisa. Quando a gente tem uma função x ao quadrado, se a gente fizer a derivada de x ao quadrado em relação a x, isso vai ser a derivada de x2 é 2x. Mas a gente não quer que dê 2x, a gente quer que dê apenas x. Bom, então, para a gente encontrar x, vai ter que ser x2 sobre 2 mais uma constante. Por quê? Se a gente fizer a derivada de x2 sobre 2 mais uma constante em relação a x, isso vai dar a derivada de x2 é 2x, então fica 2x sobre 2, que simplifica 2 com 2, vai dar x. Portanto, a integral de x dx é x2 sobre 2 mais uma constante. De forma análoga, vamos pensar agora na integral, ao invés de x, vamos pensar na integral de x2 dx. Mesmo raciocínio, eu quero uma função cuja derivada dá x2. Bom, se a gente tiver uma função que é x ao cubo, a derivada de x ao cubo é desce o expoente, diminui uma unidade no expoente. Então, a derivada de x ao cubo é 3x2. Mas a gente não quer 3x2, a gente quer só o x2. Então, para dar só o x2, vai ter que ser x ao cubo
sobre 3 mais uma constante. Porque na hora que a gente derivar, vai descer o expoente, então vai ficar 3x2 sobre 3, vai simplificar o 3 com 3. Vamos tentar perceber uma lei de formação. A integral de x dx deu x2 sobre 2, mais uma constante. A integral de x2 dx deu x3 sobre 3, mais uma constante. Olha só, x ficou x ao quadrado sobre 2, x2 ficou x ao cubo sobre 3. Então, daqui a gente pode generalizar o seguinte: a integral de uma potência x elevado a n dx vai ser, aumenta uma unidade no expoente sobre o novo expoente. Então, a integral de x elevado a n dx vai ser x elevado a n mais 1 sobre o novo expoente, que é n mais 1, mais uma constante. Atentando para o seguinte: aqui isso só vale para n diferente de menos 1, né? Primeiro porque para n igual a menos 1 a gente já viu aqui em cima, que é a integral de 1 sobre x dx, que é o logaritmo neperiano do módulo de x, mais uma constante. E segundo porque se o n fosse menos 1, daria 0 no denominador. E a gente sabe que o denominador não pode ser 0, né? Então, aqui a gente tem uma integral indefinida importante que a gente vai estar usando o tempo inteiro. Vamos só dar uma conferida. Se a gente derivar isso aqui, vai descer o expoente, portanto ficar n mais 1, que multiplica x, diminui uma unidade no expoente, o expoente vai dar n. O n mais 1 que estiver multiplicando na frente vai simplificar com n mais 1. Então, de fato, a derivada disso vai dar x elevado a n. Integral de f de x dx é uma função, né? A integral de f de x dx é chamada integral indefinida da função f de x. Na verdade, ela é a família de primitivas dessa função f de x, portanto, uma função. Enquanto que a integral de a até b de f de x dx, que é chamada integral definida da função f de x variando de a a b, é um número. Nós já vimos pela segunda versão do Teorema Fundamental do Cálculo que a integral definida de a até b de f de x dx, na verdade, é o valor da primitiva de f no ponto B menos o valor da primitiva de f no ponto A. Bom, vamos calcular a integral definida, integral de 0 a π de 2x ao quadrado mais 3 seno de x dx. Bom, primeira coisa, a gente observa que a gente tem a integral de uma soma de duas funções, né? A integral de uma soma é a soma das integrais. Portanto, a gente pode dividir essa integral na integral de 0 a π de 2x ao quadrado dx mais a integral de 0 a π de 3 seno de x dx. Outra propriedade das integrais nos diz que, quando dentro do integrando a gente tem uma constante multiplicando a função, a gente pode tirar essa constante do integrando. Portanto, esse 2 pode sair da integral e esse 3 também pode sair da integral. Então, isso aqui vai ficar 2 vezes a integral de 0 até π de x ao quadrado dx mais 3 vezes a integral de 0 a π de seno de x dx. Bom, agora é hora da gente calcular o valor das integrais. A gente aqui quer saber uma função cuja derivada é x ao quadrado. A gente já viu que a função cuja derivada é x ao quadrado é x ao cubo sobre 3, variando de 0 a π. Mais 3. Aqui a gente quer uma função cuja derivada dá o seno de x. Bom, a derivada de cosseno é menos seno. Então, para dar seno, tem que ser menos cosseno. Então, a integral de seno de x dx é menos cosseno de x, que está variando de 0 a π. Aí a gente tem que fazer o valor da função no limite superior menos o valor da função no limite inferior. Portanto, vai ficar 2 que multiplica. O valor da função no limite superior vai dar π ao cubo sobre 3, menos o valor da função no limite inferior vai ficar 0 ao cubo sobre 3, que é 0. Mais 3 vezes o valor da função no limite superior,
portanto, menos cosseno de π, menos o valor da função no limite inferior, que é menos cosseno de zero. Aí agora vamos resolver esses valores. Bom, aqui dá π ao cubo sobre 3, vezes 2, dá 2π ao cubo sobre 3, mais 3 que multiplica. Cosseno de π. Cosseno de π é menos 1. Então, isso aqui, ó, cosseno de π é menos 1. Com o menos que está na frente, vai ficar mais 1. Cosseno de zero é 1. Então, aqui dá menos 1. Com o menos que está na frente, também vai ficar mais 1. Então, isso aqui vai dar 2π ao cubo sobre 3, mais 3 vezes 2, 6. Então, o valor da integral definida de 0 a π dessa função é 2π ao cubo sobre 3, mais 6. Vamos fazer agora a integral de 0 até 1 de dx sobre 1 mais x2. Bom, primeira coisa, dx sobre 1 mais x2 é o mesmo que integral de 0 a 1, integral de 0 a 1 de 1 sobre 1 mais x2 dx. Tá? E para a gente encontrar a integral de 1 sobre 1 mais x2 dx, a gente tem que procurar qual é a função cuja derivada é 1 sobre 1 mais x2. A gente sabe que a função cuja derivada é 1 sobre 1 mais x2 é arco cuja tangente é x. Portanto, a integral dessa função é arco cuja tangente é x, variando de 0 a 1. Para a gente encontrar esse valor, a gente faz o valor da função no limite superior menos o valor da função no limite inferior. Portanto, isso é arco cuja tangente é 1, menos o valor da função no limite inferior, que é arco cuja tangente é 0. Bom, arco cuja tangente é 1. Quem é que tem tangente igual a 1? Quem tem tangente igual a 1 é o 45 graus, né? O π sobre 4. Então, o arco cuja tangente é 1 é π sobre 4 menos o arco cuja tangente é 0. Quem tem tangente 0 é o zero. Então, π sobre 4 radianos menos 0, que vai dar π sobre 4. Portanto, a integral definida de 0 a 1 de dx sobre 1 mais x2 dá π sobre 4. Vamos a uma aplicação ao cálculo de áreas. Calcule a área da região entre o gráfico da função g de x igual a cosseno de x e o intervalo de menos π sobre 2 a 3π sobre 2 no eixo x. Bom, aqui a gente tem um esboço do gráfico do cosseno de x de menos π sobre 2 até 3π sobre 2. Né? A gente sabe que o cosseno de menos π sobre 2 é 0, cosseno de 0 é 1, cosseno de π sobre 2 é 0, cosseno de π é menos 1 e cosseno de 3π sobre 2 é 0. Bom, então o que está sendo pedido é para calcular a área dessa região aqui em laranja. Bom, a gente tem várias formas de fazer isso. Uma dessas formas seria calcular a integral de menos π sobre 2 até 3π sobre 2 do módulo do cosseno de x dx. Por quê? Na hora que a gente joga um módulo à função, a parte que era negativa fica positiva, né? Então, essa parte aqui abaixo do gráfico da função vai ser rebatida, abaixo do eixo x, vai ser rebatida para cima. Então, a gente poderia fazer o cálculo dessa área através da integral de menos π sobre 2 a 3π sobre 2 do módulo do cosseno de x dx. Mas aqui a gente vai fazer de outro jeito, aqui a gente vai evitar o módulo. Então, a gente observa o seguinte, a área dessa segunda região é igual à área da primeira região. Só que essa área, como ela está abaixo do eixo das abscissas, ela é menos a integral de π sobre 2 a 3π sobre 2. Então, a gente pode, por exemplo, calcular essa área total como sendo ou 2 vezes a integral de menos π sobre 2 até π sobre 2, ou 2 vezes menos a integral de π sobre 2 a 3π sobre 2. Aqui vamos fazer como 2 vezes a integral de menos π sobre 2 a π sobre 2.
menos π sobre 2 a π sobre 2 da minha função, que é cosseno de x dx. Bom, isso vai ficar 2 vezes, a integral de cosseno é seno. Então, 2 vezes o seno de x, variando de menos π sobre 2 a π sobre 2. Aí, nós fazemos o valor da função no limite superior menos o valor da função no limite inferior. Então, fica 2 vezes o seno de π sobre 2 menos seno de menos π sobre 2. Isso aqui vai ser 2 vezes seno de π sobre 2 é 1, menos seno de menos π sobre 2, ó. O seno de menos π sobre 2 é menos 1. Então, fica menos 1, vai ficar mais 1. Então, isso é 2 vezes 2, que vai dar 4. Portanto, a área rachurada no gráfico é igual a 4. Observando que cada áreazinha dessa, quer dizer, só essa região aqui tem área 2 e só essa região tem área 2. Agora a gente vai ver um método de integração chamado integração por substituição de variável. Vamos começar por um exemplo aqui para motivar o que a gente vai fazer. Integral do cosseno de 2x dx. Bom, antes da gente explicar esse método, se a gente pedir para o aluno resolver essa integral, o natural é que ele responda seno de 2x mais uma constante. Porque ele pensa assim, bom, se integral de cosseno de x dx é seno de x mais uma constante, integral, como é cosseno de 2x, vai ser seno de 2x. Observem que isso não é verdade. Por quê? Se a gente fizer a derivada do seno de 2x, não dá cosseno de 2x, né? Porque a derivada do seno de 2x, a gente tem que fazer regra da cadeia. Porque aqui a gente tem uma composição de duas funções. A gente tem o 2x que está dentro do seno. Portanto, derivando isso pela regra da cadeia, a gente tem que a derivada de seno de 2x é cosseno de 2x vezes a derivada de 2x, que é 2. Então, a derivada disso não é só cosseno de 2x, é 2 vezes cosseno de 2x. Bom, sendo assim, quando dentro da integral a gente tem uma composição de duas funções, em geral, a gente tem que fazer a substituição de variável. Como é que vai ser feita essa substituição de variável? Bom, dentro do cosseno, a gente tem uma outra função que é o 2x, quer dizer, aqui dentro do cosseno eu tenho a função 2x. A essa função 2x eu vou chamar de u. Se u é igual a 2x, então eu vou ter que encontrar a derivada dessa função u. Por quê? Ao invés de eu pensar simplesmente como eu pensava antes, em integral de cosseno de x dx é seno de x mais uma constante, isso é o que a gente pensava até agora. Agora a gente vai pensar em integral de cosseno de u du, onde o u é uma função de x. Portanto, eu tenho uma composição de duas funções. Então, integral de cosseno de u du vai ser seno de u mais uma constante. Tá claro isso? Quer dizer, aqui eu tenho cosseno do u, onde o u é uma função de x. Para eu poder usar essa regra, eu preciso ter a derivada do u. Bom, então aqui, se u é o 2x, então a derivada do u vai ser igual à derivada de 2x. A derivada de 2x é 2dx. Só que aqui dentro da integral eu tenho apenas o dx. Daqui eu tiro que dx vai ser igual a du sobre 2. Então, o dx, a gente encontrou que ele é du sobre 2. Então, repetindo essa integral agora em função de u, a gente vai ter que a integral i, que a gente quer calcular, vai ser integral de cosseno de u vezes du sobre 2. Integral de cosseno de u, du sobre 2. Só que du sobre 2 é o mesmo que meio vezes du.
E a gente sabe uma propriedade que nos diz que quando dentro da integral a gente tem uma constante multiplicada pela função, essa constante pode sair do integrando. Portanto, isso é meio integral de cosseno de u du. Só que a integral de cosseno de u du a gente sabe que é seno de u mais uma constante. Então, isso vai ficar meio integral de cosseno de u é seno de u mais uma constante. Mas o u, por sua vez, vale 2x, que foi a substituição que nós fizemos, né? No final tem que voltar para o x. Então, isso vai ficar meio seno de 2x mais uma constante. Observe que se a gente derivar meio seno de 2x mais uma constante, de fato vai dar cosseno de 2x. Por quê? A derivada do seno de 2x é cosseno de 2x vezes 2, que é a derivada do 2x. Esse vezes 2 vai ser cancelado com 2 daqui do denominador. Então, realmente, a derivada disso vai dar cosseno de 2x. Bom, agora vamos formalizar o que nós vimos no exemplo anterior acerca de integração por substituição. A gente começa com uma função f de x, que é g de h de x vezes a derivada de h de x. Ou seja, a função f de x é a composição da função g com a função h vezes a derivada da função mais interna. Bom, vamos chamar essa função mais interna h de x de u. Integrando os dois membros dessa igualdade, a gente vai ter integral de f de x dx igual a integral de g de h de x vezes a derivada de h vezes dx. Como u é h de x, então substituindo aqui, a gente tem que h' de x vezes dx vai ser du, né? Então vai ficar integral de f de x dx igual a integral de g de u vezes du, porque isso aqui é o nosso du. Então, g de u, porque h de x é o u, então g de u vezes du. Agora, a gente quer resolver essa integral. Se a gente conhece gzão, que é uma primitiva da função g, então gzão é uma primitiva da função g, ou seja, é uma função cuja derivada da função gzinho, fzão uma primitiva da função f, então fzão uma primitiva dessa primeira função, a gente tem que a primitiva da primeira função vai ser a composta da primitiva de g com h, que era a função mais interna. Bom, integral de x vezes e elevado a x ao quadrado dx. Bom, agora a gente tem que estar olhando sempre com o olhar de buscar uma função e a sua derivada. Ou seja, agora a gente está trabalhando sempre com uma situação do tipo g de f de x, quer dizer, uma função composta, vezes a derivada da função mais interna, quer dizer, vezes f' de x, dx. É isso que a gente está buscando. Olhando para essa integral, a gente observa o seguinte: se eu pensar na função e elevado a x, eu posso ver que e elevado a x2 é uma composição de e elevado a x com a função x ao quadrado, né? A gente colocou a função x ao quadrado dentro da função e elevado a x. E aqui esse x dx faz parte da derivada de x ao quadrado. Portanto, se a gente chamar esse expoente x ao quadrado de u, então a gente tem u é igual a x ao quadrado, então a derivada dessa função, a derivada de u, vai ser a derivada de x ao quadrado é 2x dx. Aqui a gente tem, ó, x dx. O x dx, a gente tira daqui, que é x dx vai ser du dividido por 2. Então, x dx é du sobre 2. Então, substituindo, a gente tem a integral igual e elevado a u du sobre 2. Só que du sobre 2 é o mesmo que meio du.
E a gente sabe que quando dentro do integrando a gente tem uma constante multiplicando a função, a gente pode tirar a constante de dentro da integral. Então, isso vai ficar meio integral de e elevado a u du. E a integral de e elevado a u du, né, a primitiva de e elevado a u, é a própria. Então, fica meio e elevado a u mais uma constante. Mas o u, por sua vez, vale x ao quadrado. Então, isso vai ser e elevado a x ao quadrado sobre 2, que é desse meio, mais a constante. Integral de 2x cosseno de x ao quadrado dx. Bom, primeiro a gente olha e observa o seguinte. Cosseno de x ao quadrado. Aqui a gente tem uma composição de duas funções, né? A gente tem um x ao quadrado que foi colocado dentro do cosseno de x. Do lado de fora do cosseno, a gente ainda tem 2x dx. Com a prática, você vai observar que você vai começar a olhar para uma integral desse tipo e já ver o seguinte, esse 2x aqui nada mais é do que a derivada de x ao quadrado, que é a função mais interna. Então, isso é um caso de substituição de variável, onde a gente vai substituir o x ao quadrado por u. Se u for igual a x ao quadrado, então a gente tem que ter a derivada dessa função. Então, o du vai ser igual à derivada de x ao quadrado, que é 2x dx. Olha aqui a derivada dele. Olha aqui o 2x dx. Quer dizer, esse 2x dx nada mais é do que o du. Então, substituindo, a integral que nós queremos é integral de cosseno de u du. E a integral de cosseno de u du a gente já sabe que é seno de u mais uma constante, onde o u, por sua vez, vale x ao quadrado. Então, trocando, vai ficar seno de x ao quadrado mais uma constante. Integral de seno de x cosseno de x dx. Como eu já falei anteriormente, a gente aqui tem que olhar a integral buscando uma função e a sua derivada. Observe que seno de x vezes cosseno de x. O cosseno nada mais é do que a derivada do seno de x, né? Derivada de seno de x é a cosseno de x dx. Então, se a gente chamar o seno de x de u, quer dizer, se u for igual a seno de x, então a derivada do u, du, vai ser igual à derivada de seno de x, que é cosseno de x dx. Então, esse cosseno de x dx nada mais é cosseno de x dx do que o du. Então, repetindo essa integral, a gente, agora em função de u, a gente tem que a integral vai ser a integral de u du. E a integral de u du é u ao quadrado sobre 2 mais uma constante. Mas o u, por sua vez, vale seno de x. Então, substituindo, a gente vai ter seno de x ao quadrado sobre 2 mais uma constante, que a gente pode escrever assim, ou seno ao quadrado de x sobre 2 mais uma constante. Integral de tangente de x dx. Observe o seguinte, nós sabemos que tangente de x pode ser substituída por seno x sobre cosseno x. E aí a gente vai recair num raciocínio semelhante ao do exercício anterior. Lembra? No exercício anterior nós tínhamos integral de seno x vezes cosseno de x dx. Aqui a gente vai ter integral de seno de x sobre cosseno de x dx. No exercício anterior, quando a gente fez seno vezes cosseno, a gente tratou o cosseno de x como a derivada do seno de x, né? E chamamos o seno de x de u. Agora, a gente vai fazer o seguinte. Primeiro, trocar, né? Tangente de x pode ser escrita como seno x sobre cosseno de x dx. Bom, aí eu tenho que procurar, então, uma função e a sua derivada. Aqui, a gente sabe que o cosseno é a derivada do seno. No entanto, não adianta eu ficar com a derivada no denominador,
Porque não tem nenhum caso de integração cuja derivada esteja no denominador. Então, aqui eu vou pensar o contrário. Aqui eu vou chamar o cosseno de x de u. Se u for igual a cosseno de x, então a derivada de u, du, vai ser a derivada de cosseno de x é menos seno de x dx. Aqui a gente tem seno de x dx. Bom, se du é menos seno de x dx, então seno de x dx, que é o que a gente tem dentro da nossa integral, vai ser igual a menos o du. Então, seno de x dx vai ser menos du. Substituindo, a gente vai ficar com a nossa integral I vai ser integral de menos du sobre u. Só que menos du é menos 1 vezes du. E a gente sabe que quando tem uma constante multiplicando a função dentro da integral, a gente pode tirar essa constante do integrando. Então, tirando esse menos 1 do integrando, vai ficar menos, ó, esse menos é o menos de lá. Então, menos du sobre u. E integral de du sobre u é logaritmo neperiano do módulo de u. Então, fica menos logaritmo neperiano do módulo de u mais uma constante. Mas o u, por sua vez, vale cosseno de x. Então, voltando, vai ficar menos logaritmo neperiano do módulo de cosseno de x mais uma constante. Que, se a gente quiser, a gente pode parar aqui. No entanto, lembrando propriedades do logaritmo, quando a gente tem um número multiplicando na frente do log, esse número vem do expoente do logaritmando. Portanto, esse menos 1 eu posso mandar de volta para o expoente do cosseno de x. E aí ficar com logaritmo neperiano de cosseno de x elevado a menos 1. Só que cosseno de x é menos 1, o expoente negativo vai mandar inverter. Então, fica 1 sobre cosseno de x. 1 sobre cosseno de x é a secante de x. Então, a gente pode deixar essa resposta assim, ou escrevê-la como logaritmo neperiano do módulo da secante de x mais uma constante. Por quê? A secante é o inverso do cosseno. O inverso do cosseno é cosseno elevado a menos 1. E logaritmo neperiano de cosseno a menos 1 é menos o logaritmo neperiano do cosseno. Então, a gente pode deixar essa resposta na linha de cima ou na linha de baixo. Integral definida de 1 a e de x logaritmo neperiano de x dx. Bom, primeiro, observa o seguinte. Se aqui, ao invés de x, se fosse 1 sobre x, a gente pensaria que 1 sobre x é a derivada de logaritmo neperiano de x. Então, a gente chamaria logaritmo neperiano de x de u e 1 sobre x dx seria o du. Então, a gente teria um produto de uma função pela sua derivada. Mas não é o caso, porque aqui é só o x. Então, a gente tem um produto de duas funções onde uma delas não tem nada a ver com a derivada da outra. Quando acontece isso, a gente pensa em integral por partes. Então, vamos escrever aqui a fórmula da integral por partes. Integral de u dv vai ser igual a u vezes v menos integral de v du. Temos que fazer uma escolha apropriada para o u e para o dv, de modo que a derivada do u fique mais simples e o v também fique mais simples, para que a nova integral seja mais simples do que essa integral inicial. Observe o seguinte, a princípio, a gente pensa em chamar de u o x, já que a derivada de x é 1, então realmente ficaria mais simples. No entanto, se o u for o x, o dv tem que ser o logaritmo neperiano de x dx. E a integral de logaritmo neperiano de x dx não é imediata, porque o logaritmo neperiano de x não é primitiva de ninguém, né? Não tem nenhuma função, quer dizer, ele não tem uma primitiva, porque não tem nenhuma função cuja derivada dele, não tem nenhuma função simples cuja derivada dele. Então, não adianta a gente chamar de u o x. Vamos trocar e vamos chamar de u o logaritmo neperiano de x, porque também vai ficar simples, já que a derivada de logaritmo neperiano de x é 1 sobre x, então vai simplificar também.
E aí, se o u for o logaritmo neperiano de x, o que sobra, que é o x dx, é o nosso dv. Então, isso vai ser o dv. Então, u é logaritmo neperiano de x e x dx é o dv. dv igual a x dx. Quem a gente escolhe para ser o u, a gente tem que derivar. Então, se u é logaritmo neperiano de x, du vai ser a derivada de logaritmo neperiano de x, que é 1 sobre x dx. Quem a gente escolhe para ser o dv, a gente tem que integrar para achar o v. Então, integral nos dois membros dessa igualdade vai ficar integral de dv é v igual integral de x dx é x2 sobre 2. Feito isso, a gente vai reescrever a nossa integral nessa forma. Então, integral inicial. Só um detalhe, aqui a gente quer integral definida. Para a gente achar essa integral definida, a gente pode simplesmente encontrar a integral indefinida, que vai nos dar a primitiva, e depois encontrar o valor da primitiva no limite superior menos o valor da primitiva no limite inferior, né? Para ter o valor dessa integral definida. Bom, então vamos lá. Nossa integral, colocando nessa forma. U vezes v, u é logaritmo neperiano de x, vezes o v, que é x2 sobre 2. Então, vai ficar x2 sobre 2 vezes logaritmo neperiano de x, menos integral de v du. V é x2 sobre 2, vezes o du, que é 1 sobre x dx. Observa que vai dar para simplificar, né? Então, vai ficar x2 sobre 2 vezes o du, que é 1 sobre x dx. Bom, x ao quadrado a gente pode simplificar com x e temos i igual a x2 logaritmo neperiano de x sobre 2, que é essa primeira parcela, menos, aqui vai ficar integral de x sobre 2 dx. Bom, esse 1/2 pode sair do integrando, então fica 1/2 do lado de fora. E aí eu fico simplesmente com integral de x dx. E integral de x dx a gente sabe que é x2 sobre 2. Então, 1/2 que saiu, vezes x2 sobre 2, vai ficar menos x2 sobre 4, mais uma constante. Como que a gente quer a integral definida, eu nem precisaria colocar mais essa constante, né? Porque a integral definida vai ser o valor dessa primitiva no limite superior menos o valor da primitiva no limite inferior. Portanto, a constante vai ser cancelada. Então, substituindo para achar nossa integral definida, que eu vou chamar de 1i d, vai ser o valor dessa função no limite superior, que é quando x for e, vai ficar e ao quadrado vezes logaritmo neperiano de e sobre 2, menos e ao quadrado sobre 4. Não vou nem colocar o mais c, porque a gente já sabe que o mais c vai ser cancelado. Menos o valor dessa função no limite inferior, que é 1. Então, vai ficar 1 vezes logaritmo neperiano de 1 sobre 2. Aqui vale a pena colocar um parênteses, porque esse menos vai mandar trocar o segundo sinal, né? Menos, quando x for 1, 1/4. Bom, aqui, logaritmo neperiano de e é 1. Se o logaritmo neperiano de e é 1, essa primeira parcela dá e ao quadrado sobre 2. Menos e ao quadrado sobre 4, não tem o que fazer, menos. Logaritmo neperiano de 1 é 0, portanto, anula essa parcela. Então, a gente vai ficar com a integral definida, vai ser e ao quadrado sobre 2, menos e ao quadrado sobre 4. Aqui deu simplesmente o menos 1/4, com esse menos está na frente, vai trocar o sinal. Então, mais 1/4. Esse e ao quadrado sobre 2 menos e ao quadrado sobre 4, a gente pode efetuar tirando MMC, então aqui é por 2. Vai ficar 2e ao quadrado menos e ao quadrado, vai dar e ao quadrado sobre 4 mais 1/4, que é e ao quadrado mais 1 sobre 4. Integral de logaritmo neperiano de x dx.
Bom, não tem nenhuma função elementar, quer dizer, nenhuma função simples, cuja derivada seja logaritmo neperiano de x, né? Então, essa integral não é imediata. Então, vamos tentar por partes. Vamos escrever lá a fórmula da integral por partes. Integral de u dv vai ser igual a u vezes v menos integral de v du. Bom, aqui a gente vai escolher para u o logaritmo neperiano de x. Aliás, em geral, quando a gente faz integral por partes, e dentro da integral inicial a gente tem o logaritmo neperiano de x, a gente escolhe ele para u, visto que a integral dele não é uma integral imediata. Então, não adianta escolhê-lo para dv, porque o dv a gente vai ter que integrar, né? E a integral dele não é imediata. Então, em geral, quando a gente tem logaritmo neperiano de x, ele é escolhido para u. Então, aqui, se o logaritmo neperiano de x for o que sobra, que é só o dx, vai ser o dv. Então, se u é igual a logaritmo neperiano de x e dv é o dx, aquele que a gente escolheu para u a gente deriva. Então, se u é logaritmo neperiano de x, du vai ser a derivada de logaritmo neperiano de x, que é 1 sobre x dx. E se dv é dx, para encontrar o v, a gente vai integrar os dois membros. Integral de dv é v, igual integral de dx é x. Feito isso, a gente vai reescrever a nossa integral usando a fórmula. Então, a nossa integral I vai ser igual a u vezes v. U, logaritmo neperiano de x, vezes o v, que é x. Então, x vezes o logaritmo neperiano de x, menos integral de v du. Então, menos integral de v du. Observe que na hora que a gente fizer x vezes 1 sobre x, vai simplificar. Então, vamos só repetir aqui para não confundir. X vezes 1 sobre x dx. Mas a gente já poderia direto ter simplificado de cabeça e ter posto direto integral de dx, né? Então, vai ficar a nossa integral I é x vezes logaritmo neperiano de x, menos integral de dx. Integral de dx é x. Então, menos x mais uma constante. Portanto, a integral do logaritmo neperiano de x dx é x logaritmo neperiano de x menos x mais uma constante. Aqui vamos só dar uma conferida, porque a gente não fez isso em exercício nenhum ainda, que se a gente derivar essa função, de fato, tem que dar logaritmo neperiano de x, né? Então, vamos fazer aqui. A derivada em relação a x dessa função, que é x logaritmo neperiano de x menos x mais a constante. Na hora de derivar x logaritmo neperiano de x, a gente tem que fazer derivada do produto, né? Derivada do produto é a derivada do primeiro, derivada de x é 1, vezes o segundo, que é logaritmo neperiano de x, mais a derivada do segundo, derivada de logaritmo neperiano de x, é 1 sobre x, vezes o primeiro, que é o x, aí menos a derivada do x, que é 1, mais a derivada da constante, que é 0. Aí, isso vai ficar 1 sobre x vezes x, simplifica, vai dar 1. 1 menos 1 dá 0, portanto, isso de fato é logaritmo neperiano de x. Ou seja, a derivada da função encontrada é o logaritmo neperiano de x. Por isso aqui, a integral de logaritmo neperiano de x dx é x logaritmo neperiano de x menos x mais uma constante. Integral de x ao quadrado cosseno de x dx. Bom, se aqui fosse ao contrário, se ao invés de x ao quadrado cosseno de x, a gente tivesse cosseno de x ao quadrado vezes x dx, a gente pensaria que esse x faz parte da derivada de x ao quadrado, né? Porque a derivada de x ao quadrado é 2x. Então, esse x fazendo parte da derivada de x ao quadrado, a gente chamaria o x ao quadrado de u. E aí ficaria com cosseno de u, e o x dx faria parte do du. No entanto, não é assim, né? Aqui quem está ao quadrado é o x. Dessa forma, a gente tem um produto de duas funções, onde uma delas não tem nada a ver com a derivada da outra. Quando acontece isso, a gente pensa em integral por partes. Então, vamos escrever lá a fórmula da integral por partes, que é a integral de u dv vai ser u vezes v menos integral de v du.
Notem que todos os exercícios de integral por partes, eu estou escrevendo a fórmula porque é importante a gente ter a fórmula para ir nos guiando nas escolhas apropriadas, né? Para a gente lembrar sempre que tem que escolher para U a função cuja derivada fique mais simples do que ela. Aqui no caso, se a gente tem x ao quadrado e cosseno de x, a escolha oportuna para U é do x ao quadrado, já que a derivada de x ao quadrado é 2x dx, portanto, diminui o grau da função, então vai ficar mais fácil. Então, x ao quadrado vai ser o nosso U. Consequentemente, o que sobra, que é o cosseno de x dx, vai ser o dv. Então, se U é igual a x ao quadrado e dv é igual a cosseno de x dx, então o du vai ser a derivada de x ao quadrado é 2x dx. E se eu tenho dv e quero encontrar o v, eu vou ter que integrar os dois membros da igualdade. Vai ficar integral de dv é v, igual a integral de cosseno de x, que é seno de x. Agora a gente reescreve a nossa integral inicial, que eu vou chamar de I. I vai ser igual U vezes V. U é x ao quadrado vezes V, que é seno de x. Então, x ao quadrado seno de x menos integral de V du. Então, integral de V vezes du. Na hora de colocar V vezes du, vai ficar seno de x vezes 2x dx. Mais uma constante, multiplicando dentro do integrando, a gente pode retirá-la da integral. Portanto, esse 2, já vou colocá-lo direto aqui fora. Ó. 2 vezes a integral de seno de x vezes x dx, ou x vezes seno de x dx. Aí, a gente observa o seguinte. Na integral de x vezes seno de x dx, a gente vai precisar novamente fazer integral por partes. Para não ficar grande demais, a gente não se confundir, vamos chamar só essa integral daqui sem o 2, só essa integral de I estrela. Depois a gente substitui o valor aqui. Então, a nossa integral procurada aí é x ao quadrado seno x menos 2 I estrela. Vamos calcular aqui a I estrela separadamente. I estrela, então, é a integral de x seno de x dx, que terá que novamente ser resolvida por partes. Na hora de fazer a escolha, a gente vai, ao invés de chamar de U, né, para não confundir com o anterior, eu vou chamar de U estrela, o x, consequentemente, seno de x dx vai ser o dv estrela. Então, chamamos de U estrela o x, dv estrela seno de x dx. Então, isso vai ficar, se U estrela é igual a x, então, du estrela vai ser igual a derivada de x, que é dx. E se dv estrela é igual a seno de x dx, então, vamos integrar os dois membros da igualdade para achar o valor do v estrela. V estrela vai ser igual a integral de seno de x dx é menos cosseno de x. Vamos reescrever a nossa integral I estrela usando a fórmula, que é U vezes V. Então, fica menos x cosseno de x menos integral de V du. Na hora da integral de V du, esse menos pode sair do integrando e, portanto, vai ficar mais. Integral de cosseno de x dx. Isso é I estrela igual menos x cosseno x. Aí, integral de cosseno de x dx é seno de x. Agora, o I estrela a gente vai ter que substituir lá na nossa expressão de I, né? Então, vai ficar I vai ser igual a x ao quadrado seno de x menos 2 vezes I estrela. Na hora que fizer menos 2 vezes I estrela, vai ficar menos 2 vezes menos x cosseno x, vai dar mais 2x cosseno x. E quando fizer menos 2 vezes seno de x, fica menos 2 seno de x mais uma constante.
Então, esse é o valor de I. Quer dizer, observe que esse exercício foi importante para nos mostrar que muitas vezes é necessário aplicar a integração por partes mais de uma vez no mesmo exercício. Integral de E elevado a x cosseno de x dx. Bom, a gente tem um produto de duas funções, no qual uma função não tem nada a ver com a derivada da outra, né? Então, vamos pensar em integral por partes. Na hora de fazer integral por partes, a gente vai escolher para U aquela função cuja derivada seja mais simples do que ela. Observe o seguinte, se a gente escolher E elevado a x para U, quando a gente deriva E elevado a x, dá o próprio. Se a gente escolhe cosseno de x para U, quando a gente deriva o cosseno de x, vai dar menos seno de x, cuja complexidade é a mesma de cosseno de x, né? Então, aqui, na verdade, não vai fazer diferença de quem a gente escolhe para U, quem a gente escolhe para dv. Então, vamos escolher para o E elevado a x, consequentemente, o que sobra, que é o cosseno de x dx, é o nosso dv. Então, se U é igual a E elevado a x, o du vai ser a derivada de E elevado a x, que é o próprio E elevado a x dx. Se a gente escolhe para dv cosseno de x dx, então, integrando os dois membros, a gente tem que a integral de dv é v, igual integral de cosseno de x é seno de x. Reescrevendo a nossa integral inicial, que eu vou chamar de i, vai ficar u vezes v, que é E elevado a x vezes seno de x, menos integral de v du, que é E elevado a x vezes seno de x dx. Bom, aí nesse momento a gente para e já pensa o seguinte, eu saí de uma integral que era integral de E elevado a x cosseno de x dx. Cheguei em outra integral que é a integral de Ex seno de x dx. O meu objetivo era chegar numa integral que fosse mais simples do que a inicial. A princípio, o nível de complexidade dessa é o mesmo da inicial. A gente fala, bom, mas vamos tentar fazer integral por partes mais uma vez. Então, fazendo novamente, de novo, vou chamar E elevado a x de U estrela. Então, seno de x dx vai ser um dv estrela. Aí vai ficar, se U estrela é igual a E elevado a x, então, du estrela vai ser a derivada de E elevado a x, que é E elevado a x dx. Se dv estrela é igual a seno de x dx, observa ó, que o desenvolvimento todo está bastante semelhante ao que a gente acabou de fazer, né? Então, se dv estrela é seno de x dx, na hora que integrar os dois membros, integral de dv estrela é v estrela igual integral de seno de x dx é menos cosseno de x. Então, agora que a gente já encontrou esses valores, vamos reescrever a nossa integral i, substituindo essa integral por u estrela vezes v estrela menos integral de v estrela du estrela, né? Então, vai ficar i igual E elevado a x seno de x menos, e aí essa integral vou colocar dentro do parênteses. Essa integral vai ser u estrela vezes v estrela. Então, menos E elevado a x vezes cosseno de x. Menos integral de v estrela du estrela. Só que na hora que a gente fizer v estrela vezes du estrela, vai ter um menos dentro da integral. Menos esse que pode sair do integrando. Portanto, fica menos com menos vai dar mais. Integral de E elevado a x cosseno de x dx. Bom, e nesse momento, a gente começa a achar que tem alguma coisa estranha. Por quê? A gente fez isso tudo para acabar recaindo na integral inicial. Então, a princípio, parece que está errado. No entanto, não está, porque justamente essa integral aqui, que é a nossa integral inicial, nada mais é do que i, né? Essa integral daqui do início é o que a gente está chamando de i, que é o que a gente está querendo calcular. Então, se a gente substituir essa integral, que é a integral inicial, por i, a gente vai ficar com, reescrevendo, i vai ser igual a E elevado a x seno de x
menos, aí já vou tirar logo o parênteses, ó, menos com menos vai dar mais, e elevado a x cosseno de x, aí menos i. Passando menos i para o primeiro membro, eu vou ficar com i mais i, que vai dar 2i, igual a e elevado a x seno de x, mais e elevado a x cosseno de x. Vamos acrescentar a nossa constante, mais uma constante. Então, a nossa integral aí é e elevado a x seno de x, mais e a x cosseno de x, mais c, tudo isso sobre 2. Então, o valor da integral procurada é esse. Aí fica como dever para vocês achar essa derivada e ver que, de fato, vai dar a nossa função inicial.